Como bem sabemos, Narciso ele era completamente apaixonado por si mesmo. Ele era completamente apaixonado pela sua beleza e pela sua parte externa, pelo seu exterior. Mas quando você lê o mito de Narciso, ele conta que no interior desse belo jovem, era completamente tomado de uma arrogância, de um orgulho, que ninguém conseguia lidar com isso, ninguém conseguia lidar com Narciso. As jovens que se apaixonavam por ele eram tidas como as mais coitadas do reino, porque Narciso as desprezava com todo o seu coração. Narciso era incapaz de amar um outro alguém, a não ser ele mesmo. A idolatria de Narciso por ele mesmo é tão fora da curva, que a sua morte foi miserável. Foi morrer definhando na beira do rio, observando seu reflexo na água. O exterior idolatrado, mas todo o orgulho, todo o desprezo que ele sentia, todas as coisas que estavam no seu interior, nunca foram tocadas, nunca foram mudadas ou transformadas. Nós vivemos tempos de Narciso. As pessoas se amam demasiadamente. Elas amam a imagem que elas transmitem. Elas amam o seu exterior. Mas o seu interior quase nunca é tocado. Quase nunca é colocado na luz. E é por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer hoje com vocês é sobre o perigo de vivermos menosprezando o pecador que há em nós, o pecador que há em mim. É por isso que eu gostaria de te pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 41 a 43. Lucas 7, 41 a 43. Dê uma breve lida nesses pequenos versículos em silêncio. Nós vamos fazer depois uma reflexão. Lucas 7, 41 a 43. A palavra diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Amém. Essa pequena parábola que nós acabamos de ler, ela faz parte de um contexto maior, de uma narrativa maior e muito bem conhecida por nós. Um homem chamado Simão convidou Jesus para jantar na sua casa. E o motivo desse convite, ele fica obscuro, porque Simão, sendo um fariseu, com certeza ele não morre de amores por Jesus. Talvez Simão esteja buscando um protagonismo. Porque no contexto, nessa época, você convidar um mestre respeitado para jantar na sua casa era considerado uma ação bem honrosa. E também nessa época, quando você convidava alguém ilustre, quando você convidava um mestre, assim como Jesus era, assim como Jesus tinha ensinado na sinagoga, quando você convidava alguém assim para jantar na sua casa, você não podia manter as portas fechadas. As portas tinham que estar abertas. Todos poderiam entrar na sua casa como coadjuvantes. Eles não poderiam sentar-se à mesa, eles não poderiam participar comer a comida. O que eles podiam fazer era observar o cenário. Afastados da mesa, talvez recostados à parede, escutar a conversa. Mas Jesus, como um convidado, ele está sentado, reclinado na mesa, pronto para comer. E a posição que eles comiam não era sentado como nós comemos. Geralmente eles ficavam reclinados sobre o seu lado esquerdo, a mão direita livre para comer e os pés eram voltados para trás. E Jesus está nessa posição e ele está no lugar de destaque porque ele é o convidado de honra. Mas uma mulher que não foi convidada, e essa mulher, na verdade, ela não seria convidada para nenhum jantar. Porque na cidade que ela morava, ela tinha a fama de ser uma imoral, uma pecadora. Mas essa mulher pecadora, ela vai no jantar e ela quebra todos os protocolos.
Ela, ao invés de ficar afastada da mesa, do cenário principal, ao invés de ficar recostada na parede, apenas ouvindo a conversa, observando a movimentação da mesa, ela se aproxima de Jesus. E como os pés de Jesus estão para trás, ela se põe diante dos pés de Jesus. E começa a lavar os pés imundos de Jesus, das andanças que ele tinha, com as suas próprias lágrimas. E como lavar os pés de Jesus não faziam parte do seu plano, nada disso fora premeditado, essa mulher não tem com o que secar os pés de Jesus, que ela mesma molhou. E mesmo se ela pedisse uma toalha para Simão, o fariseu, ele jamais emprestaria algo da sua casa por uma mulher impura. Então ela quebra o protocolo de novo. Ela solta os seus cabelos, algo que para a mulher naquela época só era permitido fazer diante do seu marido. Nunca diante de um outro homem, nesse caso, nunca diante de tantos homens. E essa mulher então solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. E depois de tantos atos não premeditados, essa mulher então, ela põe em prática a única coisa que ela tinha planejado fazer. As mulheres imorais da época carregavam um colar, e o pingente era um frasco de alabastro, que tinha dentro dele um perfume. Essa mulher, ela pega o frasco, ela abre e derrama o perfume nos pés de Jesus. Enquanto ela está se derramando diante de Jesus, mostrando a sua devoção, mostrando a sua humildade, mostrando a sua gratidão, Simão, o fariseu que convidou, que armou todo o jantar, está horrorizado. Simão está horrorizado com a cena que ele acabou de ver. Mas Simão não está tão horrorizado com essa mulher, porque ele sabia da fama dela. Simão está horrorizado com o seu convidado ilustre. Simão está escandalizado com a atitude de Jesus. Então Simão começa a pensar consigo mesmo: se esse homem fosse um profeta de verdade, ele saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Enquanto Simão está pensando consigo mesmo, Jesus, que sabia o que passava na sua cabeça, que sabia o que passava no seu coração, olha para Simão e diz: Simão, eu tenho algo a te dizer. E alguns intérpretes da Bíblia dizem que Jesus, de uma maneira muito respeitosa com o seu hospedeiro, está pedindo permissão para falar. Mas a maneira como Jesus pediu permissão, essa frase, eu tenho algo para te falar, é usada no Oriente Médio para introduzir um diálogo brusco, uma bronca, algo que talvez ninguém queira ouvir. Então Simão, pego de sopetão, porque ele estava pensando mal de Jesus e da mulher, ele na surpresa ele diz: então dize, mestre. E Jesus então vai contar a parábola que nós lemos hoje. 2 pessoas deviam para o mesmo credor. Um devia 50 denários. Um denário é o salário de um dia, é a diária de um trabalhador. Um devia 50 denários, o outro 500 denários, ou seja, 10 vezes mais. Um devia 50 dias de trabalho, o outro devia 500 dias de trabalho. Mas como os dois não conseguiam pagar essa dívida de forma alguma, o credor, numa atitude de misericórdia, misericordiosa, ele perdoa a ambos. Então Jesus se volta a Simão e pergunta: quem o amará mais? O que teve 50 perdoado ou 500? E talvez Simão, percebendo que a parábola era sobre ele, de maneira hesitante e resoluta, ele diz: suponho que seja aquele que teve a dívida maior perdoada. E Jesus disse: julgaste muito bem. Mas Jesus então começa a interpretar a parábola para Simão. Essa pequena parábola, Jesus começa a interpretá-la para Simão, que é o alvo dessa parábola. E ele diz o seguinte, põe o slide para mim, Nonguinho.
Slide. 1, 2, 3. Ele diz à mulher, ele diz para Simão. E quando você lê o texto, a palavra diz que Jesus vai falar com Simão. E Jesus poderia olhar para Simão, olhar nos seus olhos e dizer de maneira indignada e irada. Mas a palavra diz que Jesus, ele se volta à mulher que ainda está aos seus pés. Talvez numa atitude de agradecimento, talvez uma atitude de exortação da mulher. Jesus, olhando para a mulher, ele fala com Simão. Ele diz o seguinte: vês essa mulher? Entrei em tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, Simão, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Simão deixou de fazer gestos básicos de hospitalidade que eram requeridos naquela época. Ele não deu água para Jesus lavar os pés. Quem lavava os pés, geralmente, nessas casas, eram os servos, eram os escravos. E Jesus, conhecendo a posição que Simão ocupava, Jesus não esperava que Simão lavasse os seus pés. É por isso que Jesus diz: não me deste água. Jesus mesmo poderia lavar os seus pés, ele não ligava para isso. Mas nem isso foi feito. Simão não recebeu Jesus com um beijo. O beijo nessa época era uma demonstração afetuosa e respeitosa que se davam aos mestres, beijando a sua mão. Ou ainda era uma demonstração de devoção ao seu Senhor. Mas para Simão, Jesus não preenchia esses dois requisitos. Não era o seu mestre, ele não era devoto a Cristo. Simão não deu óleo para Jesus passar na cabeça, não passou o óleo na cabeça de Jesus. O óleo nessa época, ele era dado para que as pessoas pudessem ter um alívio da pele e do couro cabeludo ressecado pelo clima árido. E o óleo que é usado para essa finalidade é um óleo barato, é um óleo comum. Mas nem isso foi oferecido a Jesus. E a pergunta é: será que Jesus ficou indignado porque ele não foi tão bem respeitado na casa de Simão? Será que Jesus fez todo esse cenário, falou todas essas coisas, contou essa parábola apenas para mostrar que Simão é um péssimo hospedeiro? Eu acho que não. Deus faz isso para revelar, Jesus faz isso para revelar a dureza do coração do religioso. Que assim como Narciso é incapaz de amar um outro alguém, a não ser ele mesmo. Que como Narciso despreza todos os outros, assim como ele desprezava a mulher pecadora. O que Jesus está mostrando é que no fundo, Simão não ama a Deus, mas ele o despreza, porque não o reconhece em Cristo Jesus. Simão é incapaz de amar e reconhecer o Deus que está na sua casa, o Deus que está sentado na sua sala de jantar, o Deus que está sentado na sua frente. É por isso que a atitude da mulher e de Simão são tão opostas. E quando nós colocamos as atitudes uma do lado da outra, a mulher pecadora faz aquilo que Simão deveria ter feito. Então Jesus vai dizer a Simão: por que as atitudes são tão opostas e tão diferentes? Ele vai dizer o seguinte: por favor. Portanto eu digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A conjugação verbal desse pequeno trecho, amou muito, é um tempo verbal que não existe no português, mas ela indica uma ação que é resultado de uma ação anterior. Ou seja, essa mulher amou muito porque ela teve muito dos seus pecados perdoados.
Alguns intérpretes dizem que essa mulher amou muito e por isso ela foi perdoada. Não, nesse caso não, a Bíblia é clara ao dizer que o amar é resultado de ter sido perdoado. É por isso que essa mulher prostituta é capaz de fazer o que ela fez, de quebrar os protocolos, de mostrar devoção, gratidão, amor, porque ela reconheceu em si, ela reconheceu que nela havia uma pecadora. Por outro lado, Simão é incapaz de uma atitude dessa. E é por isso que a Bíblia diz, pouco foi perdoado, por isso pouco amor. Há muito tempo atrás, eu estava vindo com a minha mãe no carro aqui para a igreja, de manhã para o culto. E minha mãe me disse, filho, depois de tantos anos vindo na igreja, participando, servindo, foi só agora que eu descobri o que é graça. Eu falei, mas como? E ela me falou, foi só quando eu realmente me vi como uma pecadora, é que a cruz fez sentido, é que a graça me impactou. É por isso que a pergunta que nós temos que nos fazer nessa manhã é, será que eu consigo perceber o pecador que há em mim? Porque os tempos de Narciso que nós vivemos hoje nos dificultam esse reconhecimento. Porque nos tempos de Narciso que vivemos hoje, muitas das coisas que a Bíblia diz explicitamente que é pecado, hoje são normais. Vivemos uma era onde os nossos erros não podem ser confrontados ou apontados. Os erros dos nossos filhos não podem ser confrontados, porque ele vai ficar ferido e vai crescer com trauma. Aí cresce num adulto frágil, que chora por qualquer coisa. Na minha casa não é assim não. Na minha casa eu faço bullying. Às vezes as minhas filhas falam, por que você é assim? Às vezes a gente está andando no shopping e minha filha não para de falar, fica pedindo. E a gente passa no segurança e eu falo, menina, cadê seus pais? Você está perdido? Ou fica aqui com segurança. E minha filha fica assim, por que você faz isso comigo? Aí eu falo para ela, um dia na escola vão tentar fazer bullying com você. Aí você vai ver que não é nada. Aí você vai ver, vai falar para ele, você não cresceu com o pai que eu tenho, e nem com o tio que eu tenho. Mas nos dias de hoje, tudo aquilo que nos ofende não pode ser tolerado. Mas as ideias que nós defendemos têm que ser toleradas por todos. Nos dias de hoje, o ego não tem que ser combatido. Muito pelo contrário, o ego tem que ser exaltado, estimulado. Todas as coisas que nos rodeiam hoje estão ali para estimular o nosso ego, o nosso eu. Os meus planos, as minhas ideias, a minha vida, a minha liberdade, a minha salvação. E quando a gente vive por esses valores, dificilmente vamos identificar os pecados em nós. Dificilmente vamos identificar o pecador que há em mim. E qual é o perigo de tudo isso? É que a cruz é esvaziada. A graça perde o seu impacto. Cristo se torna completamente desnecessário. Vai ver que é por isso que a gente vive tão longe da cruz e a gente não sente falta de Cristo no nosso dia a dia. E no fundo a gente nunca vai conseguir ter uma atitude igual dessa mulher, que reconhecia que havia nela uma pecadora, uma atitude de devoção, gratidão, de humildade, porque muito lhe foi perdoado. Nós vamos amar pouco. Se nós nos enxergamos e não temos em nós a ideia do pecador, em mim, pecador em nós, nós não temos o que ser perdoados. Vamos amar pouco. Vamos ser como Simão, amar o mínimo, mas não o suficiente para nos quebrantar e nos fazer quebrar os protocolos. Jamais.
Mas como é que a gente identifica o pecador em nós? Identificar o pecador em nós não é um autoflagelo, não é uma autodepreciação, não é uma autocomiseração, sabe? Não é uma autoajuda que você repete um mantra e isso vai acontecer. Não é, eu sou um miserável. Não adianta você ficar, eu sou um miserável pecador. Você acorda, por que eu acordei? Miserável. Por que você é assim? Eu não sei fazer nada. Cara, eu sou palmeirense. Desculpa, tio Shang. Sabe, não é assim que acontece. O pecador em mim só é revelado quando estamos diante da santidade de Deus. Quando nós conhecemos o Deus com quem nós estamos lidando. Quando nós temos ideia da tua santidade, que não tolera nenhum pingo de pecado em nós. Não é estar diante de Deus. Simão estava diante de Deus e não teve revelação de nada. Mas é estar diante da santidade de Deus. E quando buscamos e conhecemos Deus, conhecemos a sua santidade, o pecador em nós é revelado. Mas também é despertado em nós a necessidade desesperadora por perdão. A necessidade desesperadora por um Salvador, por um Cristo. Na cena final dessa passagem toda, Jesus, ainda olhando para a mulher que está aos seus pés, diz: todos os seus pecados já foram perdoados. O que trouxe um grande incômodo para todos aqueles fariseus acomodados. E eles começaram a falar entre si: mas quem é esse que até os pecados ele perdoa? Essa mulher sabia quem ele era. Essa mulher sabia quem estava diante dela. Essa mulher havia encontrado a resposta para sua necessidade desesperadora de perdão. Ela encontrou um Salvador. Ela encontrou um Senhor. Ela foi perdoada, muito amada. Por isso muito amou. Então Cristo diz para ela: a sua fé a salvou. Vá em paz. E diante do olhar de todos aqueles fariseus incrédulos, ela saiu em paz. Que o nosso bondoso Deus possa nos guiar e nos revelar a sua santidade enquanto nós o buscamos. Para que assim o pecador que há em nós seja revelado, mas que também seja despertada em nós a necessidade desesperadora por perdão, por um Salvador. Para que assim a cruz faça sentido. Para que assim a graça seja impactante em nossas vidas. Para que assim sejamos perdoados, amados, mas que a gente possa também amar muito esse Deus. Eu queria orar com vocês nessa manhã.